Temos um problema com esse Teams. Ó, ok. Está dizendo que está recording. Vocês estão... A tela de vocês é essa informação. Legal. E aí, vamos fazer a nossa primeira rodada? O que você achou, Sara? Assim, eu achei como o colega, eu não sei quem tinha falado antes, porque tá só as MG, JB, etc, né? Eu achei que foi um texto bem interessante, assim, ele dá um super apanhadão do Moz, inclusive de vários textos que eu não tinha lido deles. Ah, eu pensei que eu tava com o microfone fechado. De vários textos que eu não tinha lido dele, então foi bem interessante. Inclusive, eu vou falar uma coisa, mas assim, uma das coisas mais interessantes assim que eu achei foi ter um aspecto biográfico do Moz mesmo, assim. Eu fiquei com... Você tem a capacidade de humanizar um pouco mais o autor, assim, isso foi bem interessante também. E eu acho que muito delicado por parte do Roberto Cardoso de Oliveira. Assim, não consegui ler a parte final do texto, acho que é as 4 últimas, o último tópico que ele vai tratar, que ele vai dar a conclusão. E é isso, gostei muito. Eu fiquei um pouco mais atenta na parte da dádiva por conta da teoria, da teoria, não, da disciplina, assim. E confesso que me deu, às vezes, um pouco até de ansiedade, porque como eu não li esse texto, né, não li o ensaio sobre a dádiva até hoje, eu fiquei assim, ai meu Deus, os spoilers estão vindo e tudo mais. Aí vem e traça, logo em seguida vem e comenta sobre o humano e etc, né? E vai traçando as críticas do Levi-Strauss e tudo mais. E eu fiquei assim, ai gente, mas eu não estou entendendo muito bem essas críticas. E no texto tem umas anotações assim, isso é um absurdo? Ai, eu quero entender por que é um absurdo. Mas eu gostei muito de ler, assim, eu achei bem detalhado e, vamos dizer, bem mastigadinho de todo o percurso de desenvolvimento epistêmico do Moz. E aí, e vocês, o que vocês acharam? Luana se confundiu, né, Luana? Na verdade, eu não me confundi, é só porque eu entrei nessa turma tarde demais, eu só entrei no início dessa semana. Tá bom. Luiz Eduardo, meu xará, o que você achou? Acho que o que mais me chamou a atenção foi a concepção de costume que o Roberto Cardoso trouxe, que seria uma pré-configuração do estruturalismo, que meio que faz uma paridade com a linguagem, uma gramática social, que são as representações coletivas que estão em um âmbito não perceptível a primeiro momento, assim, né? Que é inclusive uma crítica que o Levi-Strauss tece a Mauss em relação a forma como ele leva em consideração o entendimento nativo sobre suas próprias dinâmicas, humano, Hall. Então, a forma como o Mauss estabeleceu mesmo um novo conceito de inconsciente que foi até tomado pela psicanálise posteriormente e que nasceu disso, de uma análise dos costumes, da forma como as ações e reações de consciências individuais constroem algo mais coletivo, assim, e que a primeiro momento não é apreensível pelos nativos ou pelo próprio antropólogo. E essa é a função da etnografia, né, que Roberto Cardoso meio que procura tecer, que seria basicamente aprender essa instância que está em uma esfera mais oculta, algo assim. Acho que foi isso que me chamou mais a atenção no texto. Eu gostei bastante. Tá bom. Matheus, e você, Matheus? Olá, todo mundo, boa noite. Professor, eu não li ele completamente, mas, assim, inicialmente, uma coisa que eu curti, eu sempre gostei, assim, é dessa escola
meio que sociológica, antropológica da França, que sempre chamou atenção é como eles tratam os fatores sociais, que ele diz lá no início do texto, trata como coisa, como um fator precedente a qualquer povo, né? Então, assim, meio que como eu sou um pesquisador, eu vou ter que tratar daquela, como posso dizer, né? Assim, tratar aquela coisa como algo indiferente a mim, sabe? Eu não posso, não pode ter. Ah, é porque eu esqueci a palavra, mas enfim, é um texto legal, assim, deu pra ver um pouco da vida pessoal do Mose, e é isso. E essa parte da sociologia e antropologia francesa que me chama bastante atenção também. Legal. E você? Nós temos mais de um Daniel, né? O Daniel Rodrigues. O que você achou, Daniel? Tá me ouvindo? Tô. Vou ligar a câmera só para ajudar aí no processo. Então, Legal, professor. Assim vocês não são só vozes desencarnadas. Às vezes ajuda a aparecer um pouquinho. Então, eu li o texto, gostei bastante. Algumas considerações que eu achei interessante fazer, talvez só para poder compartilhar aqui com vocês alguma coisa, primeiro que o Mose me parece que ele é um antropólogo assim muito relevante para a antropologia, né? Então acho que não dá para falar da antropologia sem falar da contribuição dele. E a primeira que eu achei muito legal, que inclusive deu uma pincelada na matéria de introdução à metodologia que eu fiz semestre passado, é a questão metodológica que ele traz, né? Inclusive o próprio Roberto exemplifica com a parte da tese dele, que era sobre a prece, e aí eu achei bem interessante. Tem algumas questões que não ficam tão claras, porque eu acho que trata muito de uma questão metodológica, parece uma necessidade um pouco de uma bagagem teórica para entender alguns assuntos do que o Roberto trata. Mas, em linha geral, assim, percebe-se que ele traz realmente essa contribuição metodológica no que diz respeito a pensar o objeto, a construir a antropologia, até a própria sociologia. E a segunda, que eu acho que é como a primeira colega também falou, eu tentei me atentar mais à parte que fala sobre a dádiva, né? Sobre a questão do dom da dádiva, que é muito interessante. E, tipo assim, eu não vou fazer muito comentário porque eu quero ter do Senhor e da discussão na aula algum tipo de observação que eu não tive quando eu li a obra. Eu li essa obra nas férias de algum semestre, não lembro qual foi. Eu li o livro inteiro, achei muito bom, mas eu acho que ainda tem muita coisa para pegar disso aí que talvez o senhor vai trazer na discussão. O Daniel, qual livro você leu? O livro do Mose, do Ensaio sobre a dádiva. O Ensaio sobre a dádiva, tá legal. Achei muito bom, é um texto muito legal. Mas é isso. Legal. Arthur, e você, Arthur? O que você achou do texto? Sou eu, né? Só tem eu de Arthur, né, no caso. Eu achei muito legal esse texto. Eu achei muito interessante que, tipo assim, ele traz também a linguagem do Mose, que né, tá relacionada à linguagem do Durkheim, né? E realmente eu fiquei com muitas questões, assim, porque realmente eu acho que tanto Durkheim quanto o Mose eu não vi quase nada. Né? Então, tipo, na introdução eu vi a questão de instituição social e coisa e tal, essa noção da fisiologia social, mas eu ainda, né, tô muito, nem lembro exatamente muito sobre como funciona essa questão da instituição social, onde é que entra a questão da instituição social no fato total, né? Isso que eu fiquei muito curioso. Então, tipo assim, por exemplo, a questão do HAL, né? Então, quais são, por exemplo, as instituições sociais que estão relacionadas na questão do HAL, né? Naquela coisa né, da troca, né? E quais são as instituições, então, talvez espirituais, né? Dentro do... né? Teve um momento que falaram, porque se eu não te devo de volta, vai fazer mal para mim, né? Talvez, eu não lembro se ele falou de um espírito, né? Eu acho que é isso, né? Alguma coisa que vai fazer mal a ele, né? Então, quais são as instituições? Isso seria uma expressão de uma instituição, né? Eu acho que eu fiquei muito com dúvida nessa questão da linguagem, porque eu realmente nunca li Mose. Eu acho que, assim, talvez essas coisas fragmentadas, né? De outras coisas, mas nada realmente profundo. E de Durkheim também, só vida religiosa, mas nada muito profundo, né? Mais fragmentado. Então eu fiquei um pouco com dúvida com essa linguagem. Eu achei que seria muito legal trazer essa coisa da linguagem, né?
porque eu realmente queria ouvir um pouco sobre. E eu acho que é isso, eu acho que é mais isso. A noção de contrato, né? E eu acho que é isso. Tá bom. Quem está faltando aqui? Vamos ver. Eduardo já foi, Matheus já foi. João Vitor, e você, João? O que você achou? Professor, não consegui ler o texto. Ok. Vamos ver quem mais está por aqui. Vitor, e você, Vitor? Assim, que nem a Sara tinha falado mais cedo, uma das coisas que eu achei que acabou me chamando bastante atenção também foi isso da primeira parte do texto, né, quando ele faz essa prestação da biografia mesmo, do Mozo e tal, que é uma coisa que não sabia tanto, talvez por até não ter procurado mesmo ler um pouco mais. E sobre outra coisa que me chamou bastante atenção é quando ele está falando sobre a prece, que é uma coisa que eu tenho a impressão de ser um pouco recorrente, assim, não só no Mozo, mas das ciências sociais de um modo geral, essa coisa, quando ele fala sobre que uma coisa é o conhecimento empírico e outra coisa é sobre aquilo, como é, deixa eu ver, se eu achar aqui. Quando ele fala, acontece-nos a miúde realizar um ato do qual é impossível perceber as razões, sentido, alcance, a verdadeira natureza, enfim, que ele está falando sobre essa. Que não é estudar, que muitas vezes o moço fazendo essa crítica, né, que não estudam o fato em si, mas a ideia que se tem dele, etc. E uma outra coisa também que me chamou bastante atenção do texto, eu li uma versão que tem no site do Dan, do texto, em texto mesmo, e aí quando a Sarah também no começo falou, né, que tinha umas anotações no arquivo que você tinha mandado, eu vendo aqui, né, quando o Roberto Cardoso fazendo umas críticas sobre a Lévi-Strauss e tal, e as suas anotações, eu acho que são suas, não sei, aqui, né, tipo, crítica absurda, não cabe, foi algumas coisas que eu também achei, assim, lendo, só que não é sobre o moço, nem sobre a dádiva exatamente, sei lá. Mas eu acho que foram mais essas coisas, assim, o texto da dádiva eu li já tem um tempo, então reler principalmente o exemplo que ele dá sobre o Hal e tal, achei bem interessante relembrar também. Acho que é mais isso. Tá bom. Vamos ver. Pedro, e você, Pedro? Boa noite, desculpa. Meu câmera não tá funcionando. Achei o texto conciso, bem escrito, um ótimo ponto de referência, que eu penso que eu provavelmente vou voltar ao longo da matéria e provavelmente no futuro, quando estiver trabalhando com mouse. Não tem muito a acrescentar ele dizer que é um ótimo ponto de referência sobre o autor. Tá bom. Vamos ver. Miguel, você ainda não falou, né, Miguel? Não, ainda não. Mas eu não consegui ler o texto, professor. Meu trabalho me matou hoje. Eu estou lendo agora, mas eu acho que à medida que a discussão for avançando, eu vou contribuir. Gabriel, você já falou? Não, professor, eu não falei ainda não. Você consegue me ouvir? Consigo, claro. Então, eu achei o texto com muita informação, tipo, tem muita coisa, e algumas vezes eu me peguei meio perdido, assim. Mas a leitura é fácil, dá para compreender bem as coisas. Eu gostei bastante da relação que ele fala da linguística com a antropologia. E acho que assim como a Sara, não me lembro, acho que foi ela que falou que focou um pouco mais na questão da dádiva, eu fiz o mesmo, né? Prestei mais atenção quando apareceu, acho que lá pro meio do texto aparece isso. E eu gostei bastante quando fala do Kula, eu já tinha um contato com o texto do Mauss que fala disso em antropologia, teoria antropológica 1.
E eu gostei bastante quando falou do HAL também. São assuntos interessantes. Tá bom. Eu esqueci de alguém? Quando no virtual, às vezes, eu me confundo. Eu esqueci alguém que não falou, quer fazer algum comentário inicial? Bom, esse texto ele é um texto introdutório, né? E o Roberto, ele sempre foi uma pessoa muito diligente, muito capaz, né? Muito. E é interessante que ele faz uma. Eu só estou a fim de fechar aqui a janela, viu, gente? Poder ligar o ar. Vocês chegaram a conhecer o Roberto Cardoso? Não, né? Provavelmente ele morreu. O Roberto Cardoso ele é o pai do Luiz Roberto, né? Que é professor do departamento. E um dos grandes antropólogos brasileiros. Assim, um dos caras que fundou o Museu Nacional. Ele é uma instituição, né? Para utilizar Então, a definição de instituição é o Roberto Cardoso de Oliveira, Arthur. E ele fez um trabalho muito diligente. Você repara o seguinte, que nesse texto tem várias coletâneas, tem vários textos que estão presentes nas obras completas. Eu tenho as obras completas do Mos, mas consegui-las é dificílimo. Hoje em dia Hoje em dia é fácil. Você vai na Amazon e baixa, né? Mas quando o Roberto escreveu esse texto, certamente não era fácil desse jeito. E você repara que ele vai citar trechos do Année sociologique, que é, de novo, dificílimo de conseguir. Hoje fica tudo fácil pela internet. Eu tenho vários aqui no meu computador. Mas, assim, os franceses, em 1996, eles tinham uma coisa na França que chamava Minitel, que era uma internet avant la lettre. Mas, é claro, não tinha nem um décimo dos recursos que tem, você não conseguia acessar essas coisas. Então, o que ele fez foi em arquivo. Ele teve que colecionar um material imenso para conseguir trabalhar esse texto. Você vê que é uma coisa muito erudita. Então, ele vai falar sobre a história de Mos. De fato, existia pouquíssima coisa produzida sobre a história de Mos. Recentemente, eu até tenho aqui, ó, o Marcel Fournier. Ele fez Nossa, vou mostrar aqui para vocês. Ele fez um livro que é o livro imenso, que é uma biografia do Mos. Mas não estava disponível em lugar nenhum na época que o Roberto escreveu esse. Depois é um trabalho que hoje pode parecer ok, introdutório, mas é um trabalho que tem muito erudito. Eu tenho aqui a prece no meu computador, mas eu acho que a tradução da prece... vamos ver aqui, Mos. Não, peraí. Autor. Olha, a prece... Eu acho que está aqui na minha... A prece não foi traduzida não estava traduzida naquele momento. Acho eu, né? Posso estar errado. Então, e ele vai fazer que é a tese de doutorado do Mos, que foi Esse mesmo livro, Antropologia e Sociologia, que hoje a gente lê, eu acho que a primeira edição dele... Vou pegar aqui, peraí. Eu acho que é de 68. Ou seja, em 68, eles estavam publicando os textos de Mos, que eram... O Gurvitch, quando faz a introdução,
a introdução, ele vai dizer o seguinte, olha, que são duas pessoas que estavam brigando, né, pelo primeira edição de 1950. Ou seja, quase, ele morre em 51, né? Então, veja bem, o ensaio sobre o dom, para ele conseguir ter uma coisa mais ampla, foi só a partir de 1950, 25 anos depois que ele foi publicado. La Prière, vamos ver aqui, ó. O sacrifício. Não tem a Prière em português. Será que está em sociologia, em ensaios de sociologia? Vamos ver aqui. Bom, enfim, eu não vou conseguir achar agora. E assim, ou seja, moço muito influente na França. Ele era conhecido também fora. Mas ele passa, esse ensaio sobre a dádiva, por exemplo, ele passa a ter essa dimensão que ele tem hoje, muito depois da morte de Moço. Ele não foi considerado imediatamente um clássico antropológico, como ele é hoje. E a Academia Brasileira começa a utilizá-lo intensivamente lá pela década de 80. Antes ele era um texto importante e tal, mas não tinha essa dimensão que ele tem hoje. Peraí. O texto do Roberto Cardoso, por exemplo, ele é publicado, vamos ver aqui. Aqui não diz, aqui não está. Mas eu tenho em algum lugar aqui. Aqui, ó, é de 1979. Você veja, quando o Roberto estava escrevendo isso, essas coisas não eram o senso comum que elas são hoje. E Moz, a trajetória de Moz é marcada por uma tragédia, que é a Primeira Guerra Mundial, onde todos os companheiros dele da Escola Sociológica Francesa morrem. Durkheim morre um mês depois que o Lucien Durkheim, que era o filho dele, morreu. Ele morreu na guerra. Todos eles morreram na guerra. Nas trincheiras da guerra. Moço sobreviveu porque ele tinha o Roberto até menciona, ele tinha um dom para línguas muito grande, então ele trabalhava na tradução de coisas, né? E não foi para o front. E aí a única coisa que o Moses escreveu assim do começo para o fim, ele escreveu muita resenha, como vocês viram, muitos trabalhos com colegas, mas até as doutorados ficou incompleta, tem vários trabalhos incompletos, várias coisas póstumas, muita coisa publicada, a coisa publicada depois de 20, né, até 25, até 30 mais ou menos. A coisa que ele publicou mesmo foi um ensaio sobre a dádiva. 2 anos depois, 2 anos não, 1 ano depois que o Malinowski publica Os Argonautas. Os Argonautas é de 22. A primeira parte sobre o ensaio sobre a dádiva é publicado em 23. Então, é 1 ano depois da publicação O que, se você for pensar que é em 1920, onde as coisas não têm essa profusão que tem hoje, né, onde você entra na Amazon e compra, menos de 1 ano ele vai lá e pumba. Pega. Mas assim,
Moço está pensando isso desde 1902, 1903, quando ele faz os primeiros cursos sobre o potlatch. E ele ensina, ele dá vários cursos e ele faz o curso sobre potlatch, no qual ele vai pegar o material do Boas, que era o material dos americanos. O Roberto até cita um determinado momento em que ele dava mais atenção a esse material, justamente porque era material que era produzido profissionalmente, não era de relatos. Aliás, alguns desses relatos a gente hoje não lê, né? Mas todo o trabalho do Durkheim nas formas elementares da vida religiosa é feito a partir de um trabalho de etnografia, um cara chamado Julian, que tem também eu esqueci, eu sou ruim com nomes, então tem em algum lugar por aqui, mas eles fazem esse cara era um cara da expedição Torres, acho que era isso, que vai para a Austrália para fazer naquele momento fazer ciência, era participar de expedição, então você fazia uma expedição, você passava pela Austrália relatando coisas e tal. Era um geógrafo de formação que começa a se interessar pelos australianos. E aí ele conhece um sujeito que é um sujeito de um posto, acho que ele era um funcionário público da administração colonial, tem uma relação enorme com uma relação enorme com várias tribos australianas. E ele abandona então a expedição continua, ele fica lá conversando com o sujeito, e eles se tornam super amigos. E começa uma colaboração que produz um monte de material que vai ser utilizado intensamente, não apenas pelos evolucionistas, Morgan, Fraser, Taylor, como também pelo próprio Durkheim e pelo Moço. O texto do potlatch, o potlatch ele imagina, ele abre a imaginação, né? Ele movimenta a imaginação das Américas. Ele está no noroeste americano, toda aquela região ali. Ele existe até hoje, o potlatch. Tem uma bibliografia imensa sobre o potlatch, que infelizmente está tudo em inglês. Ou em francês, que é o Canadá, né? Tem muita discussão hoje sobre o potlatch, sobre o Boas, né? Mas depois a gente vai entrar mas assim, só para uma pincelada, o Boas faz a coisa sobre o potlatch a partir para o Logical Bureau. Por quê? Porque o potlatch era, num certo sentido, uma negação coisas domésticas. O trabalho de pai é dizer não para os filhos. As crias. E por quê? Porque o potlatch envolvia a destruição de riquezas. Imagina isso para um americano liberal do século XIX. Cara, os caras loucos, né? Como é que você vai trabalhar com o espírito capitalista acumulador de você investir, produzir coisas e tal? Essas populações, ao mesmo tempo, diminuíram, enriqueceram, e a guerra foi proibida. Então, as energias conflitivas voltam-se para o potlatch. A gente vai ver isso com calma. E aí, assim, o potlatch envolvia destruição de coisas, destruição de riquezas que eram jogadas, queimadas, e se queimava casas, você queimava. Agora, de novo, o trabalho do Boas, ele está baseado também no informante eu acho que devia ser um canadense,
né, que estava ali naquela região fazendo observações. Não chegava a ser um Guayaquil. Ele era um... E, agora, Boas também não produziu nenhum esforço, ele produziu vários esforços sistemáticos, várias sistematização, coisas, mas ele não tem, vamos dizer assim, uma monografia sobre os Guayaquil, onde estejam presentes todos os aspectos, como a gente vê, por exemplo, no Evans Pritchard, do próprio Malinowski, ou em outros enfim, autores, como a gente vê não monografias clássicas, né? Ele produz, o material está todo reunido em vários volumes, tem algumas repetições, mas são volumes assim, incompletos, onde faltam relações. Então, por exemplo, a parte da guerra é super importante, mas está e a gente presta pouca atenção. Mas, de todo jeito, a ideia do Potlatch, então, o Potlatch passa a ser quase como um caminho de entrada para essa sociedade e para um grupo muito grande de sociedades. Então, ou seja, é quase como se o Potlatch tipificasse um fenômeno presente nas sociedades primitivas. Eu vou usar primitivas por causa da linguagem da época, para não... só para, embora hoje a gente saiba que isso não tem nada a ver, né? Então, ele é como uma tipologia que vai fazer a mediação entre várias coisas, entre um sistema primitivo de troca, que é as prestações totais, e o sistema de mercado, por um lado. Por outro, a própria ideia de contrato, tão próprio das economias liberais, tão importante para as economias liberais. Pensa só o seguinte, pensa em pessoas como os contratualistas, como Rousseau, Locke. Uma sociedade de indivíduos, se você vai pensar que a sociedade é formada de indivíduos, então como é que eles cooperam? Eles precisam estabelecer um contrato para formar um coletivo. Os peregrinos americanos, eles eram leitores de Rousseau, eles desciam dos navios, se reuniam na praia, agora montamos o contrato social, então agora nós somos uma sociedade, vamos fundar a nossa cidade. Então, agora, o texto do Roberto apresenta o que, durante muito tempo, vai ser considerada a leitura canônica do ensaio sobre a dádiva, que depois passa a ser questionada. O Roberto até ele faz algumas críticas ao Lévi-Strauss, né? Em algum sentido, o texto dele apresenta coisas que vão ser desenvolvidas mais tarde. Então, por exemplo, a leitura do Hall tem um pessoal lá na França, que é capitaneado pelo Alain Caillé, que fundou o que eles chamam de MOS, Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais. Não é interessante, né? Que vão utilizar o ensaio sobre a dádiva para discutir a questão do liberalismo, do utilitarismo das ideias, da tentativa de reduzir a sociedade ao mercado, onde fizer as suas relações sociais. Você tem também uma discussão dentro desse grupo sobre o simbólico dentro do próprio Mozart. Em que medida você tem, que o Roberto já aponta aí, né? Que medida você tem aí
um simbólico, uma linguística avant la lettre, né? Vocês não podem esquecer que o Mose é contemporâneo de Saussure. Curso de Linguística Geral, eu acho que é de quando? Bom, o curso de Linguística Geral, vocês sabem que ele não foi publicado pelo Saussure, né? O curso de Linguística Geral, ele é 1916, ele é publicado. É uma publicação póstuma pelos alunos que reúnem as notas de aula do Saussure, fazem e aí tem várias discussões por aí fora, mas o texto foi publicado em 16, ou seja, Mose, ele não era da mesma geração do Saussure, mas eles foram contemporâneos, né? Não sei se eles se esbarraram em algum momento, mas eles estavam vivos no mesmo momento, né? E, por fim, tem ali uma discussão metodológica, depois a gente pode voltar para... O Roberto era muito... Ele era um filósofo, então ele tem uma... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu estou ficando convencido disso. A gente sempre fala da gente mesmo quando a gente está falando de um outro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você já viu isso em vários momentos, inclusive na interpretação do Roberto, mas por que eu estou dizendo isso? Porque Roberto está olhando isso como um olhar de filósofo. Ele tem uma formação de filósofo. E depois ele vai se forma em filosofia pela USP e vai trabalhar no Museu Nacional junto com o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, então ele começa ali um curso ele vai dar um curso que era um curso sobre etnografia, né? Que vão participar desse curso Roque Laraia, Melati, Alcida Rita Ramos, Roberto da Mata, esses nomes que vocês estão acostumados a ouvir. Depois ele vai fazer o doutorado dele pela USP e, na década de 60, o David Maber-Lewis, envolvido numa polêmica com Lévi-Strauss sobre sociedades sul-americanas, sobre o sistema de parentesco, ele monta um projeto e com o Roberto vai estudar essas sociedades e a partir daí eles conseguem recursos da Fundação Ford que montam o Museu Nacional no Rio de Janeiro. E daí vem tudo. A USP é uma coisa um pouco diferente, né? A USP, Lévi-Strauss deu aula na USP, sabiam disso? Na década de 30, o São Paulo chega à seguinte conclusão, de que a importância econômica não correspondia à importância política. Então, eles montam uma universidade para formar as futuras gerações de pensadores paulistanos e funcionários públicos. Sabe qual é a realização desse projeto? Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Embora Lula nunca tenha sido... Essa é a minha interpretação. Fernando Henrique, certamente. Mas, embora o Lula nunca tenha sido aluno da USP, ele estava cercado pelos companheiros. Seus companheiros eram todos da USP. Tínhamos o sindicato, mas são os intelectuais paulistanos formados pela USP que dão essa sustentação teórica que o Partido dos Trabalhadores tem. Então ele vê o Mose como os olhos de um filósofo. E daí, vamos dizer assim, que a gente tem toda essa discussão sobre metodologia, sobre a conformação do objeto, sobre como pensar o pensamento, que são questões
fundo filosófico. Não que a antropologia não as tenha a seu modo, mas essa comparação que ele faz com Russell, né? E com a fenomenologia e a discussão do Mose e tal, todas as questões são presentes no são questões presentes ali na memória do Roberto, na maneira como o Roberto vê as coisas. Eu acho que eu falei demais, né, gente? Eu detesto... Enfim, vamos um pouco entrar nas questões que vocês levantaram. Então, olha só. O Luiz Eduardo falou do inconsciente. A gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Pergunta para vocês, o que é o inconsciente? Por que a inconsciência é importante na antropologia? Tem alguém que fala, o Daniel está falando? Não, né? Não, pode ir, Marco. Não, pode falar. Então, imagino que o inconsciente ele seja fundamental, né, no entendimento, né, de uma sociedade, né? Então, tipo assim, jogos simbólicos, né, e né, a própria eficácia simbólica do Levi-Strauss, né? E também tem nesse próprio texto uma discussão que também está relacionada a essa coisa da eficácia simbólica, né? Então, acho que existe um mundo inteiro, que é o mundo do inconsciente, né? Que está muito velado e que ele sustenta, né, o consciente. Eu acho que o que está no inconsciente diz muito sobre o consciente, né? Sobre as leis, as questões sociais, as regras sociais. Essa própria questão da troca, né? Essa questão do dom que se passa, né? Lacan mesmo usa mais para frente na psicanálise dele como um pilar do funcionamento da troca humana, da troca ocidental também, né, na psicanálise dele. E aí isso aí é o mundo que se abre, né? Mas assim, eu acho que tem esse né, cada autor vai trazer uma noção diferente do quão importante poderia ser a compreensão de inconsciente, não tem Jung e tudo isso, mas eu acho que é isso. Tá bom. Miguel, você queria falar depois? Eu não estou acostumado. Luiz Eduardo. Eu acho que tinha alguém na minha frente aí, se o Daniel quiser falar. Luiz Eduardo estava... Não, o Daniel comentou, fez um comentário... eu não estava na frente, não. Você não estava na frente, Luiz? Tanto faz, gente. Vai um depois do outro. Vocês podem dizer. Eu acho que o inconsciente é muito importante para a linguística, claro. Depois para o Levi-Strauss e toda a interpretação que ele faz da obra do Mose. Mas eu acho que o próprio Roberto já mostra nesse texto que o inconsciente é importante para o Mose, no sentido de que o costume, enfim, os costumes culturais, eles se dão na ordem do inconsciente, de maneira inconsciente aos seus membros. Eles operam à maneira da linguagem, né, de forma inconsciente. Eu acho isso bastante interessante, porque se relaciona muito com a questão da dádiva, né? Eu não sei o quanto se relaciona com isso. Essa ideia de que é uma troca ao mesmo tempo desinteressada e obrigatória. Eu não sei se isso envolve necessariamente uma ideia de inconsciência sobre essa questão da dádiva. Enfim, ela é ao mesmo tempo obrigatória, ela é feita por toda a coletividade, mas ela tem que parecer desinteressada, assim, de certa maneira, para ela não perder o seu caráter essencial, que é o fato de que ela é uma coisa voluntária, né? Voluntária e obrigatória, enfim. Mas eu acho que o inconsciente pode estar relacionado a isso, assim. Eu acho que se todos os membros de uma sociedade, quando eles estiverem participando desse sistema de trocas, prestação e contraprestação, tiverem consciência de que aquilo não é necessariamente obrigatório, de que é algo voluntário, desinteressado, eu acho que o sistema ele se desintegra, assim. Então, acho que o inconsciente talvez tenha algo a ver com isso. Não sei. Ok. Luiz Eduardo.
Eu acho que o inconsciente está estritamente vinculado com a dádiva e com a circulação, a obrigatoriedade, mas eu acho que Mose, ao estabelecer uma não intencionalidade, eu acho que ele meio que descaracteriza o sentimento próprio das pessoas que realizam todo esse processo da dádiva. Como se eu percebi meio que uma descaracterização mesmo dos sentidos atribuídos por eles próprios, apesar dele querer qualificar isso cada vez mais, e isso ser objeto de crítica por parte do Levi-Strauss. Eu acho que ainda houve um inconsciente não intencional, né? Uma parte na qual a antropologia deve se voltar para compreender o funcionamento dos costumes, mas que para as próprias pessoas meio que está deslocada da sua intencionalidade, da sua capacidade de agir mesmo. Eu achei isso meio problemático. E eu acho que também é um conceito que diverge bastante do inconsciente lacaniano, assim, até na fundamentação e na concepção dos sujeitos e tudo mais. Enfim. Agora, eu não entendi por que você falou, onde você teve essa impressão de que descaracteriza os sentidos atribuídos por eles próprios. Você poderia explicar um pouco melhor? Eu acho que é porque é um âmbito que não é objeto de reflexão interna ao grupo, e sim algo utilizado mesmo externamente como ótica do pesquisador. Por isso que eu acho que se torna meio desvinculado da própria intencionalidade interna da sociedade, assim, ou dos sujeitos e dos seus sentidos. Feito de inconsciente. Eu acho que por isso o inconsciente se torna meio, não sei, deslocado dos sentidos internos dos próprios sujeitos, assim. Mas ainda é incrível o conceito. Tanto que ele dá um exemplo da gramática social, né, que da mesma maneira que a gramática a gente fala, mas não reconhece as regras internas a nossa própria gramática, assim. Acho que isso seria uma descaracterização dos sentidos do falante, assim. Que não é necessariamente a regra em si, mas o ato. Não sei. Olha só, eu tenho várias coisas para te dizer, Luiz. Engraçado que hoje eu estava discutindo exatamente isso. Eu tenho um grupo que eu já tenho algum tempo, que a gente lê textos e a gente está lendo agora o gênero da dádiva, da estratégia. E essa é uma discussão metodológica que você está colocando, né? É o seguinte, em que medida os conceitos que a gente está utilizando são apropriados para as sociedades em que a gente os utiliza? Essa é uma coisa que também está presente na questão do Levi-Strauss, na crítica que o Levi-Strauss faz ao Mose. Agora, quando o Mose está falando em... Tem várias coisas nessa discussão, a gente são muito legais que tem que aparecer. Mas, por que o Roberto vai falar do inconsciente em Mose? E quem introduz isso nas ciências sociais, assim como um tijolo que cai, é Levi-Strauss. Não que isso não existisse, por exemplo, tem uma frase no Malinowski, que está lá nos Argonautas, que ele vai dizer o seguinte: o objetivo da antropologia é capturar o ponto de vista nativo. E o antropólogo é capaz de conhecer o nativo melhor do que ele mesmo se conhece. O que ele está dizendo com isso? Então, acho que nesse sentido seria uma relação de poder muito consolidada, né? Pois é, mas olha só, a questão de poder... Até etnocêntrico, de certa forma. Não, eu sei, mas olha só. Essa questão de poder é uma questão que vai surgir só na década de 80. Como questão para ser pensada, discutida e nesse momento, com os pós-modernos. Nesse momento, por exemplo, em 79, eles estão ainda no horizonte. Não apareceram ainda.
do coisa. É claro que você pode mencionar tudo isso, mas isso não tira da gente a necessidade de tentar entender como que esses conceitos se conformam. Qual é o papel que eles têm na economia do pensamento? Fez sentido, Luiz? Sim, claro. Luana, você queria falar? Não, pois é, você estava falando que... Cara, eu já esqueci, calma. Porque o objetivo da antropologia é conhecer melhor do que o próprio, assim, as próprias pessoas que estão sendo estudadas. E eu acho que faz sentido, apesar de ser, lógico, etnocêntrico, enfim, blá, 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 porque quando a gente estuda o outro, a gente tem esse olhar de fora, capaz de refletir, que quando a gente está no meio da nossa própria sociedade, a gente não tem, né? É muito mais difícil refletir sobre o que a gente naturalizou do que o outro, que é estranho. Outro, Arthur. Depois o Luiz. Aí depois tem a Sara. Eu acho muito interessante essa questão desse etnocentrismo, né? E realmente é uma coisa latente, né, um pouco nesse pensamento. E como é que a gente vai pensar? Então, por exemplo, o que é inconsciente? Inconsciente é exatamente aquilo que não passa pela consciência, né? Então, tipo assim, não é que o antropólogo, ao meu ver, o que eu pensei, né, sobre essa relação, não é que o antropólogo tem que conhecer o nativo mais do que o nativo, é que o antropólogo tem que conhecer o ser humano mais do que qualquer forma, e por isso que a gente é mais do que qualquer pessoa, né? E essa é a especialização. A antropologia é estudar o ser humano em suas várias faces, tanto consciente e inconsciente. Então eu fico pensando assim, como é que a gente não, tipo, o antropólogo não precisa ser branco, né, ocidental. Então, como é que é fundamental exatamente para esse movimento de né, um pouco de decolonização, né, exatamente essa questão, o antropólogo tem que, então, por exemplo, o artigo do Lévi-Strauss, né, então a questão do xamanismo, o processo, o movimento inconsciente dentro de um processo xamânico que acaba, né, na questão do nascimento, do parturiente, acaba organizando, acaba tendo processos até mecânicos e biológicos mesmo, que ajudam, que facilitam o parto. Né? E como é que isso tem relação com a construção social, o que é aquela posição do xamã, e tudo, e como é que esse efeito do simbólico ele vai ali se presentificar no real. Esse que é um ponto importante. Então, como é que o simbólico do xamã ele vai mostrar, como é que ele vai explicar, olha, agora esse espírito está fazendo isso, e por isso está acontecendo isso, e de fato vai se desenlaçando uma relação, né, se são animais, né, o que ele fala, que são animais fantásticos ou processos inconscientes fisiológicos, isso não é muito importante. O importante é a eficácia desse simbólico sobre o processo real ali do corpo, né? E então eu fico pensando, tipo, como é que o inconsciente ele é fundamental para entender o processo simbólico, o processo de troca simbólica, inclusive essa questão do vai me fazer mal se eu não der de volta isso, né? Por quê? Né? Então, de onde vem esse mal, né? Aí o Cardoso coloca de muitas formas, em vários momentos diferentes, como é que isso pode se articular, né? E o que o colega falou sobre que o inconsciente lacaniano não tem muita relação com isso, eu queria entender melhor como, porque o Lacan, ele direto, em muitas situações, ele cita a dádiva, a questão do dom, exatamente para explicar uma certa dinâmica do inconsciente, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Então, isso então, a questão do dom é fundamental. Inclusive, na verdade, eu até estudo bastante. E um dos motivos de eu querer entender a dádiva é exatamente entender a relação do Lacan com o Mauss, que ele cita Mauss. Né? Então, é um pouco né? Qual é a diferença? Então, eu estou aqui exatamente para entender qual é essa diferença entre o que o Mauss está falando, o que o Lacan está falando de Mauss, e por aí segue, né? Tá bom. Agora eu esqueci que era o próximo. Acho que era o Luiz, né, Luiz?
Eu não sei. Agora você, depois a Sara, depois a Luana. Esqueci o que eu ia dizer. Acho que era relacionado a forma como os nativos não conseguem estabelecer uma espécie de compreensão sobre si mesmos. Só que é como se admitisse que não existisse os filósofos internos, assim, como a própria queda do céu, do Schopenhauer, por exemplo, é uma forma de análise interna dos Yanomami, e fundamentada por um próprio Yanomami, né? Então, tem a própria capacidade interna, a agência, de conseguir compreender as próprias dinâmicas e os próprios sentidos. Acho que quanto ao inconsciente lacaniano, ele é fundamentado de uma forma diferente da Monsiana, porque ela condiz com a representação coletiva, mas é como se fosse uma normatização durante o processo de construção do sujeito mesmo, que meio que cinde a consciência em duas instâncias, a partir da nomeação, a nomeação que parte do pai, que seria a normatização, enquanto que do Mo seria uma forma de você atuar sem ter plenas noções do que está fazendo, da obrigatoriedade do que você está fazendo. Enquanto um parte de uma norma incindida sobre o sujeito, o outro seria mais uma espécie de atuação geral, assim, dos costumes. Mas ambas, sim, se fundamentam no costume, claro. Mas uma tem uma colocação mais individual e a outra... As duas tratam do costume, mas uma é mais incidida sobre um sujeito específico, eu acho. Acho que isso falou uma coisa bem interessante. Assim, depende do seu critério de distinção, né? Quanto mais rigoroso você tem uma diferença entre o rigor que você tem e o seu objetivo. Então você tem que pesar as duas coisas. Mas, por exemplo, eu acho que o Luiz Eduardo, para mim, faz sentido. O inconsciente, enfim, Moço não foi um autor sistemático, mas ele tem um espírito sistema. Isso é uma coisa que o Roberto deixa bem claro no texto. E aí o sistemático tem a ver o quê? Tem a ver com uma atividade sistemática. Significa produzir as coisas, organizar o seu mundo para você conseguir escrever os seus textos, os seus livros, etc. E fazer isso sistematicamente, como Durkheim fazia, por exemplo. Então, você repara que todos os textos dele, eles são, para começar, são gigantes, né? E eles têm sempre uma mesma, vamos dizer assim, sistematicidade. Ele tem ele começa, por exemplo, por examinar todas as teorias sobre o objeto que ele está examinando e refutar uma a uma, para depois propor a dele, para depois fazer um estudo empírico com um enorme, vamos dizer assim, com um enorme fôlego, né? Mas o inconsciente com quem é claro, o Lacan está influenciado pelo Freud, mas ele está discutindo com Lévi-Strauss, não com o Moço, diretamente. Então, vamos lá. A Sara queria falar. Sara, vai lá. Desculpa a demora. Não, professor, eu acho que eu me senti contemplada pelos meus colegas, assim, porque, inclusive, está um pouco difícil para mim acompanhar a discussão, porque minha internet resolveu dar umas boas travadas, então as falas de vocês estão um pouco cortadas. Então, o que eu ia pontuar, etc., acho que já deu uma passadinha. Quando precisar novamente, eu levanto a mão. Foi mal. Legal. Luana, você tinha levantado a mão. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só tinha, na verdade, levantado a mão naquela hora e não tinha tirado, aí eu abaixei quando eu percebi. Tá bom. E Luiz, você quer dizer mais alguma coisa? Não. Tá bom. Vamos dar uma olhada no trecho do Mozo, do Roberto Cardoso, em que ele fala do inconsciente.
que ele fica inconsciente. Alguém lembra qual foi a página? O que? Desculpa, professor. Quando o Roberto Cardoso está citando a aula inaugural do Moço na École d'Altitude, quando ele vai fazer sobre a cadeira de religião, e ele vai falar sobre o inconsciente, o caráter inconsciente dos fenômenos. Vocês lembram? Qual página é isso? Lembrar não, vou abrir aqui meu texto para ver se eu... É lá por volta da... É Peraí. 10 e 11. É, 10 e 11. Final isso da mesmo. 10, começo da 11. Sim, mas onde é que está o trecho em que o Moço ele cita? É no final do... A 10 começa na 25, né? Final da 10 do PDF, Luiz. Do PDF. 10 do PDF, né? Tá bom, mas eu estou procurando o trecho. O trecho do Moço do... Ele fala assim, o Moço foi muito polêmico. A página 3 e 4 do PDF, 9 e 10 do texto mesmo, eu acho. Essa 3 e 4 do PDF. Sim, mas é quando ele vai falar que não existem povos não civilizados, né? Isso aí. Então vamos lá. Então, ó. Um pouco abaixo desse trecho dos povos não civilizados que ele está falando, né? Vai vir, finalmente seria ainda nessa aula, portanto, no primeiro período. Aí, mas ele vai entrar no caráter inconsciente dos costumes. Qual parte, né, Sara? No primeiro parágrafo, depois dessa citação grandona. O período da carreira profissional, que nós já damos essa ideia de que sobre a causa, tá? A formação caráter consciente dos costumes. O ofício etnógrafo, método sociológico. Vamos lá. Na página 11, né, do PDF. Eu vou ler para vocês, tá? Do mesmo modo que a linguística deve buscar sobre as falsas transcrições de um alfabeto os verdadeiros fonemas que eram pronunciados, assim também sobre as melhores informações dos indígenas, oceânicos ou americanos, deve o etnógrafo buscar os fatos profundos e inconscientes quase, porque eles existem apenas na tradição coletiva. Ok. Que tipo de inconsciente é esse, então? É o inconsciente coletivo. Pois é, mas olha só. O que ele está falando aqui como um inconsciente? O que ele está chamando de inconsciente? O que ele está falando? Ele fala assim, fatos profundos. O Pedro tem uma sugestão. Pedro? Eu não tenho uma resposta exata, mas eu lembro do texto. O autor cita essa divisão específica que é feita sobre a delineação do campo do etnógrafo de sociologia. Essa teria que existiriam campos diferentes da psicologia e da sociologia, que serão sinceramente a partes. Tá bom, obrigado, Pedro. Eu acho que o que a gente pode perceber aqui é que o que ele está falando é assim, são fatos profundos, quase inconscientes. Ele está usando esse inconsciente não como uma dimensão, vamos dizer assim, como uma categoria ou inconsciente, mas ele está falando alguma coisa que vamos dizer assim, sobre o qual os próprios participantes dessa sociedade não têm uma reflexão consciente, mas que são importantes para movimentar a vida deles, vamos dizer assim. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu vou sugerir aqui uma hipótese, tá? Porque a gente
pensou essas. Depois a gente não deu, posso estar errado, porque eu não tinha pensado nisso. E eu acho bem legal quando vocês me provocam para pensar coisas diferentes. Mas eu acho que a questão do inconsciente aí está nas relações. Como que as coisas se relacionam. Depois a gente volta nisso no fato social total. Vocês me cobram, tá? Mas o inconsciente... Desculpa, fala. Só porque relendo aqui pensando, não, realmente, esse inconsciente que ele está falando aqui, agora eu entendi o Luiz, que realmente esse inconsciente que ele está falando, ele não parece ser o inconsciente da psicanálise realmente, não. Isso aqui é de outra coisa que ele está falando nesse momento. Isso aqui seria meio que, tipo, inconscientes quase, né? Porque eles existem apenas na tradição coletiva. Eu acho que o que ele está falando aqui seria aquela coisa que as pessoas fazem, mas não pensam muito sobre fazer, né? Não quer dizer que seja a questão do recalque, mas seja uma questão que é uma coisa que nem o Luiz mesmo falou, né? A questão do costume, uma coisa que não se pergunta muito, que não pensa muito, né? Porque seria realmente diferente do inconsciente da psicanálise. Desculpe por essa questão da tradição mesmo. Que, por exemplo, usando... Desculpa. Não, fala, pode falar. Que é justamente, por exemplo, usando lá para baixo o exemplo que ele está dando da dádiva, né? O cara, ele sabe explicar o que é as relações de troca e etc, né? Ele vai explicar, eu vou te dar vou usar presente, vou te dar esse presente e que você vai passar para frente e que depois isso vai voltar, porque senão, se eu não der, etc. Ele sabe explicar, mas não necessariamente da onde vem isso e etc, né? Eu acho que é um pouco essa questão, né? Tipo, tá presente justamente no que, no que o professor Luiz falou, né? Nas relações, né? No que isso vai implicar, esse ato de você receber. Ele não é necessariamente material, ele pode ser inclusive uma gentileza, né? São diversas formas de trocas de relações que estão presentes, né? Dentro desse inconsciente. Isso é absolutamente central, Sara. Agora, olha só, o inconsciente para Levi-Strauss é uma coisa completamente diferente. O inconsciente para Levi-Strauss, ele está o quê? Ele está... É onde a gente encontra o sistema. É o quê? Onde a gente encontra a estrutura, na verdade. O sistema é a estrutura. E o Levi-Strauss vai dizer o seguinte, esse sistema, essa estrutura, ela está presente em todos os indivíduos. E como ela está presente em todos os indivíduos, é ela que faz, inclusive, entre o eu e o outro, entre o civilizado e o, entre aspas, primitivo, porque ela está em nós dois, é que eu consigo, ela faz a passagem entre o individual e o social. Que é absolutamente diferente do inconsciente lacaniano, né? Que é um inconsciente psicanalítico, apesar de todas as diferenças que a gente pode fazer entre ele e o Freud, né? Então, tem uma... Assim, lembra quando eu falei para vocês que todo mundo fala de si mesmo? É quase como se quando o moço está colocando isso, ele faz uma aproximação, do mesmo modo que o linguista deve buscar sobre falsas transcrições de um alfabeto as verdadeiros fonemas, ou seja, ele está pensando em fonema. Ele não está nem pensando ainda no sistema sussurriano. Que, inclusive, eu tenho uns comentários para isso, mas a gente faz depois. Que é um sistema de signos. O que ele está falando aqui é do fonema, que é alguma coisa que a linguística sabia muito antes de Saussure, que os fonemas de alguma maneira estão relacionados, que uma língua é um sistema de oposições. Os fonemas são um sistema de oposições. Depois a gente pode até entrar no que exatamente isso significa. Ele vai falar assim, olha, o que a gente tem que ver? A gente tem que recuperar esse substrato comum, que é um fenômeno social por excelência, a consciência coletiva, tá? Dimensão, que é uma dimensão talvez
inconsciente para os indivíduos. No sentido de que ele não tem uma reflexão. Quando ele está falando disso, ele está falando de uma experiência que a gente tem, né? Que é a experiência que o Arthur estava mencionando. Você tem o costume, você não presta atenção no que você faz. Por que a gente tem que... Por que os professores têm que andar de calça comprida? Ou camisa comprida? Por que os advogados têm que usar gravata? Por que as mulheres ficam mais bonitas quando elas usam salto alto? Estou dizendo que eu penso assim, gente. Eu estou dizendo que são coisas que estão presentes na nossa sociedade. A gente pode até não acreditar, mas a gente não pode recusar o fato de que são categorias compartilhadas por muitas pessoas, que moldam o comportamento dessas pessoas. Tudo bem? Todo mundo foi até aí? Tá, vamos então avançar a discussão aqui, ó. Professor, só uma dúvida. Fala. Fico pensando assim, então, se a partir dos costumes tem questões inconscientes, né? Eu faço isso porque, sei lá, porque senão as pessoas me olham feio, eu me sinto meio mal e tal, essas coisas. Isso, na verdade, professor, segue, desculpa interromper, eu estou pensando aqui, organizando minhas ideias, segue aí o baile que... Vai, desculpa. Tá bom. Mas eu ia... Eu ia agora entrar num outro assunto. Eu ia perguntar o seguinte, é uma coisa que você até tinha introduzido, Arthur. Onde fica a instituição? E aí, o que vocês acham? Você quer explicar melhor a sua dúvida, Arthur? Manda lá. Não, eu achei muito interessante sua pergunta aí, de onde vem essas instituições. Na verdade, eu fiquei pensando, talvez essa seja uma das coisas latentes como inconscientes, como assim, se eu parar para pensar, a família, a religião, tudo isso pode realmente influenciar no meu comportamento, apesar de eu não saber. Foi isso que eu pensei quando você falou, juntou as coisas. Tá bom. Como a gente reage ao nosso mundo? Reformula essa pergunta aí, professor. Essa eu vi pela tangente, né? Tá bom. Vocês estão agindo. Vocês nesse momento estão se comportando de uma determinada forma. E essa forma, isso significa algumas coisas. Por exemplo, todos estão mantendo os seus microfones desligados, estão evitando ligar as câmeras. Eu preciso até que vocês ligassem as câmeras, mas enfim, vocês estão com as câmeras desligadas. Vocês, cada um, para falar, coloca a mão no coisa. Vocês estão se conversando um com o outro, usando certas regras de polidez, né? Quem está chamando assim, você é um imbecil. Ok. Mas, gente, Desculpa, professor, qual foi a pergunta? de onde vem isso? Por que vocês estão agindo assim? Qual é a resposta mais imediata que vocês me dão? Socialização? Aí você deu uma resposta longa. Acho que eu retomo, sei lá, o conceito de estruturação do Giddens. Seria uma forma de... Longe demais. Sendo longe demais. Vamos ser antropólogos, vamos fazer o exercício das categorias nativas, que nesse caso somos nós mesmos. Que é uma coisa então que não sei. Ué, você está aí? Onde você está, Vitor? Oi? O que está
casa, vender educação de casa, sei lá. Já que é para brincar assim, vamos brincar. Tá bom. Pedro, o que você acha? Não é algo que existe além do ponto que as pessoas concordam que existe. Como voltando ao exemplo do que você falou do contrato social, essas coisas, essas presunções de politez não existem, a não ser que as pessoas entendem que existem e tomam isso como garantido. Uma pessoa, sem mesmo pensar... Isso é uma questão importantíssima. Como eu tô meio ruim de exemplos hoje. Acho que é o horário do dia. Os meus exemplos só vão funcionar até às 3:30 da tarde. Mas como você sabe qual é a maneira de se comportar num determinado contexto? Você está bebendo com seus amigos, certamente você não vai você não vai se comportar da mesma maneira como você se comporta em sala de aula. Se você está em sala de aula, você não vai se comportar da mesma maneira que você se comporta numa reunião do Meetings, do Teams. E isso é absolutamente diferente da maneira como você se comporta à mesa quando você está num jantar, um almoço de família no domingo, por exemplo, se é que vocês têm essa tradição. Que é diferente da maneira como você se comporta quando você está almoçando na casa de um amigo. Que é diferente da maneira que você se comporta quando você está na casa da sua namorada ou do seu namorado, conversando com os pais dele. Por quê? Eu imagino que a gente se reflete muito nas outras pessoas, né? Então, tipo, eu vejo muito um pouco assim, mas talvez tenha uma certa tendência de enviesamento, mas assim, eu vejo meio como se tivesse em certos meios como se fossem pessoas meio que semelhantes, mais próximas, que a gente bota mais, se identifica mais, né? Não é que se identifica mais, mas por exemplo, então tipo assim, por exemplo aqui, tem uma série de alunos e tem um professor, né? Eu me identificando como aluno, eu vou, né, não reproduzir da mesma forma, né, mas eu vou meio que me localizar em relação aos alunos, né, me colocando em tal posição, né, tentando não, né, como você falou, não negociando, deixando mudo, coisa e tal, né. E eu acho que cada meio tem um pouco disso, né. Eu acho que parece que tem aqueles que representam um pouco aquele grupo, né? Então, por exemplo, minha família é um pouco machista, na verdade uma parte da minha família é bem tradicionalista, bem machista. Aí dá para ver, então, por exemplo, em questão de, né, então, por exemplo, tem as pessoas que você vê mais como aquelas com a tendência do grupo. Então, por exemplo, eu sou bissexual, tá ligado? Aí eu vejo, por exemplo, meus tios, né? Tem pessoas específicas que eu vejo. Essas pessoas são altamente julgatórias, eu não me sentiria muito bem à vontade em certas situações. Tem pessoas que eu me sinto mais próximas, que na verdade eu não, né? Se eu mostrasse ou não, eu não acho que seria uma coisa muito palha, né? Então eu vejo que tem um pouco essas pessoas que representam mais um pouco essa normatividade. Não sei se é essa não é uma boa palavra, na verdade, mas eu vejo um pouco que essa cautela vem mais de alguns e outros eu vejo meio que espelhado. Vou me comportar dessa forma. Mas... Mas eu acho que você tocou no ponto, o Arthur. E eu já não me lembro mais quem falou, se foi o João, se foi o João ou o Vitor, mas
falou sobre o mundo social se cria a partir daquilo que a gente pensa dele, né? De fato, você pode se ver de várias maneiras. Mas o que eu queria chegar com vocês era o seguinte: a gente age de acordo com os significados que a gente dá ao mundo social que a gente vive. E varia de contexto para contexto. A gente aplica as regras de um determinado contexto, no seu contexto. Então, as regras que você tem numa sala de aula, sobre o comportamento numa sala de aula, elas estão vinculadas a esse contexto específico. Algumas delas estão presentes em outros contextos, em outros não. Da mesma maneira, se você percebe a sua família como machista, eu acho que isso vamos dizer assim, é um mal que todos corremos, né? Que todos sofremos. Você vai se comportar de uma determinada maneira. Claro que você vai fazer cálculos. Você vai falar assim, olha, eu quero fazer o quê? Eu quero chocar, eu não quero me incomodar, eu não quero fazer, eu quero entrar em conflito, eu quero entrar em confronto. Você faz cálculo, mas você faz cálculo sobre o quê? A partir daquilo que as coisas significam. E eu estava falando isso porque a linguagem, ela não molda só um sistema de comunicação. Quer dizer, as categorias não mostram só um sistema de comunicação. Alguém tinha falado sobre as coisas que vão ser compartilhadas, né? Essa é uma experiência muito simples que nós temos. Então, por exemplo, se você fala assim, olha, eu quero encontrar com você na igrejinha. Você precisa saber o que é igrejinha. A igrejinha é a igreja que fica entre a 308 e a 307 Sul. É um prédio desenhado pelo Niemeyer. É a igrejinha. Se você fala assim para hoje eu fui à escola, hoje eu levei os meus filhos à escola, no mínimo, para isso fazer sentido a você, você tem que saber o que significa escola, o que significam filhos. E aí, não é só filhos, no sentido de que filhos, saber que são, vamos dizer assim, os entes biológicos nascidos das relações sexuais entre o pai e a mãe, ou entre o progenitor e a progenitora. Mas, quando você fala filhos, você está pensando em outras coisas, você está pensando em uma série de regras. Como, por exemplo, que tem de todos os jeitos. O pai, quais são as obrigações do pai? Quais são as obrigações do pai? Enquanto pai e gênero, né? E função, tem 3 coisas diferentes aí. O pai, ao mesmo tempo, é um sujeito a par de um gênero masculino. Ela é uma função que, nesse caso, tem um sentido psicanalítico, né? Que é uma função dentro da relação com o filho, que pode ser exercida não pelo pai, mas pela mãe, por exemplo. Inversamente, a mãe. Como ele é também, ele tem um caráter normativo, ele tem regras. Então, por exemplo, o pai tem que proteger o filho, isso é uma obrigação do pai. O pai tem que prover, né? Tem um sentido machista aí nessa história. O pai tem que prover. O pai tem que proteger. O pai tem que estabelecer limites. O pai tem que estabelecer regras. O pai tem que estabelecer o exemplo. O pai abre caminhos. Enfim, eu estou falando... ele facilita as coisas para o filho, às vezes ele dificulta. Eu estou falando da minha experiência de pai, né? Não estou... E como eu me sinto obrigado a
a esse papel. O pai, às vezes, tem que ser duro. Tem que dizer não. Então, todas essas coisas estão ligadas à palavra pai. A palavra pai não é só o que a gente encontra no dicionário. A palavra pai é também os contextos nos quais essa categoria ela é operativa. Ela está presente. Ela exerce um papel. Ela tem... Então, por exemplo, um exemplo banal, que tem a ver com a minha paternidade. Eu sou uma pessoa que tem uma obsessão com as minhas coisas. Todo mundo tem, mas a minha obsessão é diferente. Tem a ver com as coisas que eu escrevo, que eu penso, E às vezes eu estou distraidíssimo nisso. Estou aqui. Aí aparece o Carlinhos. Ou melhor, o Luiz Antônio, que é mais novo. Ele quer atenção. Ele fala assim para mim, papai, vamos jogar truco? Eu ensinei a truco. Ele a jogar truco. Ele está adorando. Papai, vamos jogar truco? Eu aqui obcecado com as minhas coisas. Aí eu penso assim, poxa, se eu estou aqui com as minhas... O que eu faço? Me sinto dividido. Na minha cabeça tem assim, se eu fosse um pai realmente legal, e aí para mim isso tem um caráter normativo, se tivesse ser um pai legal, eu ia jogar um pouquinho de truco com ele. Mas às vezes eu não consigo. Outras pessoas talvez pensassem assim, não, tem que estabelecer limite nesse menino. Que história é essa de ficar entrando aqui no meu escritório quando eu estou trabalhando? Ele tem que saber o lugar dele. Criança é criança, adulto é adulto. Claro, talvez essa segunda hipótese fosse mais prevalente por exemplo, meu pai era um pouco assim. E essa talvez seja mais contemporânea, não sei, ou talvez seja um dilema mais contemporâneo. Quando eu converso com outras pessoas, eu tenho a impressão de que eles sentem a mesma coisa. E todas essas coisas não foram criações nossas. Nada disso é criação nossa. Tudo isso, de alguma maneira, é compartilhado. Talvez não da mesma maneira, mas... Tanto é que vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo. E o que são instituições nisso tudo, para voltar à questão do... Não vai voltar do Arthur, a gente volta nisso, né? Depende, você pode chamar de instituições de várias coisas. Não é? Você pode chamar de instituições, por exemplo, aquilo que tem uma certa organização. Então, você pode chamar, por exemplo, o casamento de uma instituição, porque ele tem uma organização que é uma organização sancionada pela própria sociedade. O namoro, você já não diria que é uma instituição, da mesma maneira. Ou você pode dizer que o mercado é uma instituição. Enfim, você pode reduzir o contexto a, vamos dizer assim, a instituições que tenham regras muito específicas, ou regras que são pactuadas pelo sociedade. Depende. Mas, você quer falar alguma coisa? Está desligado o seu microfone. Quando você diz, por exemplo, porque tem organização. Então, por exemplo, casamento seria. Aí você diz, mas o namoro não seria. E aí a minha pergunta, mas tipo, a organização própria do namoro não seria em si uma instituição própria, por assim dizer, com suas próprias leis? Se o namoro tem regras, ninguém discute. E quem já brigou sabe disso, né? Muitas vezes a briga é por causa das interpretações das obrigações recíprocas de parte a parte. Mas você
quando a gente pensa num namoro, a gente pensa uma coisa muito mais fluida, né? Vai que tem regra, mas o casamento é uma instituição, tem patrimônio, tem por exemplo, o Congresso Nacional é uma instituição, uma empresa é uma instituição. Depende muito, Arthur, do que você quer colocar. Então, por exemplo, quando o moço está falando sobre fato social total, ele vai falar assim, fato social total são coisas onde você tem um número muito grande, ou a totalidade da sociedade, é um número muito grande de instituições sociais, jurídicas, né? Além dos aspectos simbólicos, aspectos religiosos, direito, etc., de todas essas práticas. Depende. Eu vou dar uma sugestão para você. Não fique muito preso ao termo. Em alguns momentos, aqui pode ser chamado ou pode não ser chamado de uma instituição. Varia. Mas a situação tem que ter uma certa constância, normas, organização, etc. Tudo bem? Tá bom, gente, olha, já são 8h40, vamos encerrando? Vocês querem fazer comentários finais? Alguém quer dizer alguma coisa? Professor, só queria perguntar o texto da próxima aula e se você já estabeleceu um cronograma, porque eu já peguei aula com o senhor e aí faltou uns textos para ler na antropologia linguística e eu acho que se a gente fazer um cronograma assim, a gente pode ver o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai dar para ver, a gente pode fazer uma seleção melhor aí. Eu proponho você fazer o seguinte, vamos fazer isso depois que a gente terminar de ler o ensaio sobre a dádiva? Beleza. Eu te explico por quê. Porque isso vai ser o determinante do resto. O texto para a próxima aula é o texto da Lígia Sigot. É isso? Não. Lígia. No Teams? É aqui, ó. As vicissitudes sobre o ensaio sobre o dom. Foi publicado na Mana. Eu já estou colocando aqui no nosso coisa, tá? Eu vou mandar pelo próprio, como é que é o nome? Pelo próprio WhatsApp. Tem alguém que não esteja no WhatsApp? Como ninguém falou que não está, eu imagino que pelo menos todos que estejam aqui tenham, né? É um texto bem curtinho. Não, pera, botei no lugar errado. É um texto bem leve, não é muito comprido, não. Onde vocês estão? Professor, o seu canal do YouTube, ele tá na ementa? Porque eu acho que eu vou precisar reassistir essa aula, porque minha internet me deixou na mão hoje. Aí eu perdi grande parte da aula, assim. Não tem problema, não. Eu vou dar o download assim que terminar o nosso... Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá bom? Uhum. Mas o canal, ele tá lá na ementa que você mandou, né? Não tá. Então, se você puder mandar no WhatsApp, eu agradeço muito.